Olá, essa aula nós trataremos de como configurar pré-requisito nas disciplinas e nos módulos e como configurar uma atividade de múltipla escolha, seja ela um teste, um simulado, uma prova. Primeiro vamos tratar de como a gente faz para colocar pré-requisito. Como assim pré-requisito? Para o aluno poder ter acesso a esse material, ele precisa primeiro ter visualizado esse material de cima e por aí vai. Primeiro a gente vem no módulo, que no caso aqui é a unidade 1, editar. Ele vai aparecer para vocês dessa maneira. A gente clica aqui em adicionar requisito. E aqui você tem a opção de que o aluno deve completar apenas um desses requisitos. Então eu listo os requisitos abaixo. Que o aluno deve completar todos os requisitos listados abaixo. E aí você tem que adicionar o requisito um por um. Então coloquei aqui o primeiro requisito, esse primeiro material. Vou adicionar outro requisito. Aqui a gente muda qual requisito, certo? Então eu coloco adicionar requisito e aqui eu mudo qual requisito que eu quero. Aí as URLs externas, percebam que aqui, ó, esse material, o ícone dele é diferente, porque eu adicionei uma URL externa, então ele vai aparecer aqui embaixo. E por último eu posso colocar ali o fórum como requisito. Pronto. Então os requisitos desse módulo, para ele cumprir o módulo, no caso aqui só exibir esses itens. No caso desses itens aqui, só tem essa opção de exibir. Vocês vão ver que no fórum aqui vai ter outra opção que é contribuir para a página. Porque nos outros, como são arquivos em PDF, vídeos, etc., a única opção que o aluno tem realmente é só exibir o item, ou seja, ele entrar no conteúdo ali. Mas no fórum, no caso, eu posso configurar para só liberar para ele como feito depois que ele tiver contribuído para a página, ou seja, depois que ele tiver enviado o trabalho. Aqui também a gente pode dizer que nós queremos que ele faça isso de maneira sequencial, ou seja, ele tem que ir fazendo um por um na ordem. E aqui para cima também você pode bloquear o módulo até uma determinada data. Para o módulo 1 isso não é interessante, mas talvez para o módulo 2 você já pode programar ele para uma data específica, para ele só liberar a partir daquela data. Vou atualizar o módulo. Ok, então aqui já está configurado dessa maneira, vamos ver como é que vai ficar na visão do aluno. Pronto, então para o aluno vai aparecer dessa maneira, ele tem que ir abrindo os conteúdos. Ele tem que ir abrindo os conteúdos para liberar para ele o restante. Certo, vamos voltar lá para o professor. Nesse segundo módulo aqui, na unidade 2, é possível que eu configure também, além dos requisitos, como eu tinha colocado antes, eu posso configurar um pré-requisito. A princípio ele vai chegar dessa maneira, você pode adicionar um pré-requisito e dizer, por exemplo, que o módulo 2 só vai ser liberado assim que o aluno concluir o módulo 1. E aqui eu posso adicionar os requisitos para esse módulo da mesma forma como adicionei no outro. Pronto. Vou atualizar o módulo. Antes, veja que para o aluno já está como pré-requisito aqui porque eu já tinha configurado antes, certo? Mas normalmente, se você não configurou, ele não ia estar aparecendo dessa maneira. Aqui para o aluno só vai liberar para ele o módulo 2 quando ele tiver contribuído com o fórum
E aí, quando chegar no módulo 2, ele vai ter que seguir um por um até chegar no ensaio. E também no ensaio tem como a gente configurar para que o ensaio ele tenha que enviar a tarefa, certo? Ou então você pode colocar que ele precisa pontuar pelo menos, por exemplo, 10 de 15 para ele continuar, certo? Nesse caso eu vou deixar só enviar a tarefa. Tá ok, já está configurado nossos pré-requisitos. Agora vamos acrescentar uma atividade de múltipla escolha, e assim como qualquer outro item que a gente acrescenta nos módulos, a gente vai fazer isso através aqui desse mais. Então, clicando no maisinho, a gente vai aqui em novo teste, adicionar teste, né? Primeiro tem que colocar aqui, teste, novo teste, e aí você vai colocar o nome desse teste, no caso que eu coloquei como simulado, e coloquei para ele ficar no nível 2 aqui na nossa organização. Adicionei ele, já caiu aqui certinho no lugar onde eu queria, que é aqui embaixo de atividades. Eu não vou publicar ele agora porque eu ainda vou construir ele primeiro. Então você clica nele, vai abrir o seu teste, não tem nada ainda. E aqui essa tela também aparece para o seu aluno. Que tipo de teste é esse? Quantos pontos ele vale? Se ele tem limite de tempo para fazer, se ele tem um limite de quantidade de vezes que pode responder, certo? Vamos lá em editar para a gente poder configurar ele direitinho. Aqui em cima é editar. Aqui você pode escolher que tipo de teste é esse. Se ele é um teste para avaliação, se ele é um teste de prática, se ele é uma pesquisa para avaliação ou se ele é uma pesquisa sem avaliação. Eu vou colocar como teste de prática. Não vou colocar como teste de avaliação porque vocês vão utilizar mais. Deixar no grupo de tarefas. Aqui você pode embaralhar as respostas para que o aluno não passe para o outro. Por exemplo, tal questão você responde a letra B. Então vamos embaralhar as respostas. Limite de tempo também você pode colocar. Eu vou colocar aqui que o aluno tem 40 minutos. Isso aqui é em minutos, certo? Então se for 1 hora você vai ter que colocar 60. Se for 1 hora e meia você vai ter que botar 90. Ok, então vou botar 40 minutos para ele fazer esse teste. Aqui você pode permitir ou não várias tentativas. Eu não vou permitir, vou deixar só uma tentativa. Aqui tem como você permitir que os alunos vejam suas respostas do teste, se foi correta ou incorreta, para dar um feedback para o aluno. Aqui você pode dizer que é apenas uma vez após cada tentativa. Permitir que os alunos vejam respostas corretas ou não. Você pode dar um dia específico para a resposta correta ser exibida. Por exemplo, eu vou dizer que ele só pode ver as respostas corretas no dia 30 e no dia 29 vai fechar a atividade. Ou seja, eles só vão ter acesso ao gabarito após o fechamento da atividade. Eu posso dizer que eu quero exibir uma pergunta por vez, ou se eu quero exibir todas de uma vez só, eu vou marcar aqui, exibir uma pergunta por vez, e colocar para bloquear a pergunta após ele responder. Mas aí fica a seu critério se você prefere deixar aberto para ele voltar caso ele se arrependa de alguma resposta que ele deu lá atrás e corrigir. Eu posso configurar um código de acesso, por exemplo, uma palavra passe. Seria teste Jedi, por exemplo. E aí o aluno só conseguiria entrar para fazer o teste se ele tivesse esse código de acesso. E aqui uma configuração mais avançada seria restringir por endereço de IP, mas não vem ao caso. Aqui a atribuição do teste. Para quem que vai esse teste? Pode colocar para todo mundo. Não precisa se preocupar com isso aqui. Deixa todo mundo. Porque se você colocar um grupo específico, pode ser que os seus alunos não consigam ver o teste que você postou. Pode deixar como está aqui, todo mundo.
Qual é o prazo máximo de entrega desse teste? Eu vou deixar para dia 29 e ele vai ter que ser entregue até dia 29 mesmo, não vou dar nenhum prazo extra, porque no dia 30 vai exibir as perguntas corretas e incorretas e ele vai estar disponível a partir de hoje. Se você tiver na dúvida, deixa disponível no dia anterior, porque algumas pessoas estão colocando horário aqui, ó, não sei se sem querer, mas estão colocando horário aqui e aí o aluno acaba não tendo acesso até um determinado horário. Coloca no dia anterior para não ter perigo. Pronto. Nosso simulado já está feito. A gente pode colocar aqui uma descrição sobre ele. Por exemplo, simulado sobre história antiga. Só isso. Em perguntas, eu vou começar a acrescentar as perguntas. Eu posso adicionar pergunta por pergunta ou posso colocar um grupo de perguntas. Só que no caso, eu já teria que ter um banco de perguntas para eu buscar essas perguntas aí. Também consigo localizar perguntas em algum banco de perguntas do curso. E aqui tem alguns bancos de perguntas já disponíveis da AFIA. Inclusive dá para colocar para as perguntas virem de maneira aleatória, o que é bastante interessante. Mas nesse caso eu vou trabalhar com o básico, que seria acrescentar pergunta por pergunta. Então essa pergunta aqui eu posso chamar de questão 1. Questão 1. Eu posso escolher se ela é de múltipla escolha, no caso eu já tenho umas questões aqui de prova e eu vou só copiar essas questões. Eu acredito que vocês também já tenham o material de vocês aí que vocês já utilizam nas turmas. Então só precisa copiar lá do seu material e ir acrescentando aqui, por exemplo, quais são as questões agora, né? O texto das respostas. Ali eu coloquei o texto da questão e aqui o texto das respostas. Então a primeira questão vai ser essa. A segunda questão vai ser essa. A terceira vai ser essa, que é a correta. E eu já posso colocar aqui, ó, que essa resposta é a correta. Ok. Aqui eu posso colocar mensagens, certo? Explicando o porquê que essa pergunta é a correta. Então posso escrever aqui o porquê essa pergunta é a correta, porquê que essa questão a alternativa é a correta, e explicar para o aluno isso. Se ele clicar numa alternativa errada, eu também posso dizer o porquê que essa alternativa está errada. Então aqui eu atualizei a questão, já tenho uma questão, eu posso clicar em exibir detalhes da pergunta e ele vai aparecer para mim cada questão e as alternativas e qual que eu marquei como correta, se eu quiser conferir no final se está tudo ok. Mas por enquanto eu vou deixar dessa maneira. Vamos acrescentar uma nova pergunta, eu vou chamar de questão 2. A questão 2 ela é um pouquinho maior. Tem uma série de afirmativas e pede para assinar a alternativa correta. Ou seja, também é múltipla escolha. Eu vou lá copiar. Pessoal, perceba que é bem simples. Você já tem o seu material em casa. Já tem seu material no notebook. É uma prova que você já usa, um teste que você já usa com os alunos. Dá para aproveitar esse material aí.
aqui essa resposta correta. Aliás, não, tá errado. Não tá certo, é isso mesmo. É a alternativa D. Então aqui, ó, percebam que já terminou a quantidade de respostas que eu tinha aqui de alternativas. É só eu vir aqui em adicionar outra resposta, que ele vai abrir mais um campo para mim. Então aqui, ó, atualizar a pergunta. Pronto. Já tem a questão 2 aí. Vamos acrescentar mais outra. Correto, eu já marquei. Nunca esquecer de fazer isso. Porque se você esquecer, só for acrescentando as respostas, o que vai acontecer é que sempre a primeira aqui vai dar como correta. Então você tem que dizer, sempre lembrar de dizer para o Canvas qual é a correta. Pronto. Essa aqui tem uma coisa especial. Essa aqui eu tenho uma imagem nela, dentro dela, né? Dessa questão. Então eu tenho que analisar a imagem e tem uma imagem. Só que essa imagem não dá para copiar. Vamos tentar copiar para ver. Talvez eu não consegui da última vez que eu fiz, mas vamos ver se eu consigo. Não consegui copiar. Então o que eu fiz para poder resolver esse problema? Copiar aqui não resolve. Você pode colocar salvar como imagem e escolher um local para salvar no seu computador. Então vou salvar lá no mesmo local onde eu estou fazendo essa atividade para ficar separadinho. Pronto. Inclusive eu já salvei ela aqui antes. Tá salvo aqui. Vou salvar por cima. Ok. A menos que você ainda tenha essa imagem em algum local no seu computador. Mas vamos supor que você fez essa atividade há muito tempo atrás, você já não tem mais essa foto e você precisa dessa foto para jogar lá no Canvas. Só fazer esse procedimento que eu fiz aqui agora que você já vai conseguir acrescentar ela. Então aqui, ó, a gente vai vir em imagens aqui em cima, já no Canvas, carregar a imagem. Eu carregar a imagem do meu computador. Vou procurar lá aonde eu salvei, que foi aqui. Então encontrei lá no meu computador onde foi que eu salvei essa imagem e vou abrir. Enviar. Tá carregando. Pronto, veio. Vamos terminar de copiar a questão. É correto afirmar que a imagem representa. Pronto, então agora são as alternativas. Então é isso. Mais uma questão aí que tem uma coisa em especial. Que no caso é a questão da imagem. Dá para colocar vídeo também? Dá para colocar vídeo também. Você pode colocar um link de um vídeo aqui, ou então você pode carregar um vídeo dentro da sua questão. Se você quiser que o aluno faça análise de um vídeo específico, você pode fazer isso. Ou dentro da questão carregar um documento. Aqui dá para jogar links externos. No caso, um vídeo do YouTube, alguma coisa assim. Também tem a questão de que você pode não querer que seu aluno saia da tela do teste. Então, às vezes, redirecionar ele para um link externo talvez não seja tão interessante. Talvez mais interessante seria colocar um vídeo aqui dentro mesmo, baixar o vídeo no seu computador e carregar o vídeo aqui. Também dá para gravar um vídeo seu, se for o caso. Atualizar a pergunta. Ok. Opa, esqueci de mudar o nome aqui, ó, colocar a questão 4. Então, vou editar. Questão 4. 04, para manter o padrão. Pronto. Se acontecer isso com vocês, vem aqui nesse lapisinho aqui para editar.
Ah tá, aqui também diz quantos pontos vale cada pergunta. Então tem como você mudar aqui a pontuação e colocar, por exemplo, eu quero dizer que essa pergunta aqui em específico ela vai valer 2 pontos, enquanto as outras vai valer só 1. Você pode delimitar isso daí. Acrescentar uma nova pergunta. Essa aqui vai ser a questão 5. Já a questão 5, como eu disse, né, estou fazendo várias questões aqui, mas é porque tem diferenças entre elas. A questão 5 ela já é uma questão de verdadeiro ou falso, não é mais de múltipla escolha. Múltipla escolha só tem uma alternativa correta, e verdadeiro ou falso não. Verdadeiro ou falso pode ter mais de uma alternativa correta, não é isso? Então vamos lá. Esse aqui é verdadeiro ou falso, então eu vou mudar aqui em cima, em vez de múltipla escolha, eu vou vir em múltiplas respostas. Então vamos lá. Eu vou copiar de novo aqui essa primeira resposta. Vou acrescentar aqui. Vou copiar o texto da segunda resposta. E vou acrescentar aqui. Vou adicionar mais respostas, mais 2. Copiar o texto dessa resposta. Jogar para cá. Copiar o texto dessa resposta. E também jogar para cá. Então essa daqui também é correta. Então tenho 2 respostas corretas. Essa correta e essa correta. Se eu clicar aqui, parece que ele remove a opção dessa daqui está correta. Então eu tenho que clicar e deixar essa setinha verdinha. Essas duas estão corretas. Ok, vamos atualizar. Vou colocar aqui em exibir detalhes das perguntas, só para a gente ver se ficou do jeito que a gente quer. Pronto, então aqui eu já tenho uma questão em que eu consigo dizer qual é verdadeiro e qual é falso. Vou acrescentar outra pergunta, que vai ser a questão 6. Questão 7. Ah tá, ele continua dando a opção para mim de múltiplas respostas. Deixa eu editar aqui, ó, e botar como múltipla escolha. No caso você altere e utilize outro tipo de questão, você tem que lembrar de voltar ao tipo padrão que você estava utilizando antes. Vou atualizar aqui, ok, e vamos ver como é que vai ficar isso para o aluno. Primeiro vamos salvar, eu posso salvar e publicar já aqui, ó. Aqui já está dizendo que tem 11 pontos, deixa eu ver aqui a pré-visualização. Pronto, essa aqui é a pré-visualização
Vou editar aqui que eu acredito que a pergunta 1 ainda está valendo 2 pontos. Tem que atualizar ela aqui, ó. Atualizar a pergunta, por isso que ela não... Pronto, agora tá ok. 10 pontos, já está publicado. Agora a gente já pode ir lá no nosso... Ele está dizendo 11 pontos ainda, mas acredito que demora um pouquinho para atualizar. Vamos na visão do aluno. Para o aluno aqui, ele tem que visualizar ainda tudo que eu fiz. Ok, já apareceu para ele aqui, para o aluno, o fórum, porque ele já visualizou a aula. Então, no fórum aqui, ele precisa fazer uma contribuição, então ele clica em responder, viu, gente? O aluno pergunta para vocês onde é que ele vai para fazer a contribuição, ele vai clicar em responder. E aí ele coloca um comentário dele aqui, certo? Eu vou colocar um texto aqui aleatório, só mesmo para... Vamos supor que esse aqui é o comentário do aluno. Criei um texto aleatório aqui só para não ficar assim tão estranho. Então vou postar minha resposta. Como ele já fez esse comentário, ele já pode ir para o teste. Vamos lá primeiro na disciplina para ver como é que vai ficar. Aqui, ó, já contribuí para o fórum, então está dizendo que foi contribuído. Para ele aparece marcado aqui no canto, ó, que ele já completou essas etapas. Então ele chegou no simulado. Então aparece aqui as instruções, você pode escrever livremente sobre o teste, como que ele deve fazer, etc. A entrega, para que dia que é, quantos pontos vale, quantas perguntas tem. Está disponível a partir de qual data até qual data retomar o teste. Aqui está dizendo quando que ele iniciou, foi 27 de março, às 14h59. E aqui é como se tivesse uma contagem regressiva para ele, dizendo que o prazo da tentativa dele encerra dia 29 de março. Aqui ele embaralhou as questões, mas quando eu copiei o texto da questão, veio junto com essas alternativas aqui. Eu vou responder aqui aleatoriamente, para a gente ver como é que vai aparecer no final. Aqui vai salvando automaticamente, viu, gente, enquanto o aluno vai respondendo. E aqui a caixa de texto para múltipla escolha é diferente. Então você pode colocar marque as alternativas corretas para ele entender que está no plural. E aqui, como é a última questão, já aparece como enviar teste. Pronto, aí vai aparecer para ele qual que ele respondeu e qual que era a correta. Se você tiver configurado aquele textozinho, vai aparecer para ele por que essa alternativa é correta e por que a outra é errada. Pelo visto que eu só acertei essa, porque eu intencionalmente quis acertar pelo menos uma. Essa daqui eu acertei sem olhar. Ok, então eu pontuei 2 pontos de 10. Pronto, ele já me redirecionou para outra unidade. Então já está disponível para mim aqui, ó, a próxima unidade aqui, porque eu já respondi o meu simulado. Então foi isso, a videoaula de hoje. Espero que tenha ajudado e até a próxima.